Olá, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma quinzena. Nessa 15ª quinzena, iremos revisar alguns conteúdos estudados até o momento. E os conteúdos que nós iremos estudar, que serão revisados, serão a origem do teatro e o que é material e imaterial. Vocês irão assistir agora a um vídeo com um breve resumo explicando esses dois conteúdos. Vamos lá? Que legal! O tema agora é a história do teatro. O teatro é um termo de origem grega, que significa o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público, e o lugar onde são apresentadas essas peças é também uma forma de arte, na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical. A origem do teatro está ligada ao homem primitivo e todas as suas formas de rituais, associados à caça, à colheita, à morte, a danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. O termo grego teatro significa lugar para ver. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa. Muitos anos depois, na Idade Média, apareceram na Europa companhias de teatro que ia de cidade em cidade. Este teatro já não tinha nada de religioso e seus artistas eram chamados de saltimbancos. Literalmente carregavam a casa nas costas. E não só a casa, os cenários das peças, seus figurinos, que são as roupas usadas durante as apresentações, a maquiagem e muitas outras coisas. Eles andavam em carroças, sempre em bandos chamados de trupes, e não tinham morada certa. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro mambembe. Mas não pense que ficar de galho em galho era o sonho da vida dos saltimbancos. É que na época em que eles viviam, a igreja era muito poderosa e rigorosa e escolhia o que as pessoas podiam representar, e de preferência tinha que ser textos cristãos. E os saltimbancos não queriam saber dessa prisão, pois o negócio deles era usar a criatividade e representar o que bem quisessem. Perseguidos pela igreja e sendo tratados como os foras da lei, os saltimbancos começaram a usar máscaras para não serem reconhecidos em público. Uma tradição que descende diretamente dos saltimbancos é o circo, que até hoje anda de cidade em cidade. Muito tempo mais tarde, na Itália, surgiu a commedia dell'arte. Com o Renascimento, 3 séculos depois, o teatro deixou de ser tão perseguido pela igreja. As artes floresciam, pintura, arquitetura, música. O homem passou a ser objeto de interesse dessas artes. Foi a época de artistas muito importantes, como Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, e Michelangelo. Por essa época, surgiram os teatros parecidos com os de hoje, casas com palco e plateia, e também a ópera, que é uma mistura de música com teatro. Os atores da commedia dell'arte eram muito versáteis, faziam de tudo, cantavam, dançavam, representavam, faziam malabarismos, tudo para agradar o seu público. Eles também formavam trupes que iam de cidade em cidade e nunca decoravam nada, sempre improvisavam as peças. Esses atores faziam sempre os mesmos personagens, tão famosos que você talvez já deve ter ouvido falar neles, como o Arlequim, a Colombina, o Pierrot, o Pantaleão. Cada papel tinha uma máscara, que cobria só a parte de cima do rosto. Ainda hoje podemos ver peças inspiradas nesses personagens maravilhosos. No Brasil, eles viraram até tema de carnaval. E por falar em maravilha, você sabe quem é o autor da famosa frase "ser ou não ser, eis a questão"?
foi um dos maiores nomes que o teatro já conheceu, o poeta William Shakespeare, que nasceu em 1564, lá na Inglaterra. Escreveu muitas peças e ficou muito conhecido, tendo inclusive a honra de apresentar suas peças nos palácios dos reis, coisa que não era para qualquer um, porém ficou famoso mesmo por suas peças imortais, que retratavam os tipos humanos como nunca nenhum autor conseguiu fazer depois dele. Algumas de suas peças mais conhecidas são Romeu e Julieta, Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Aliás, a frase tão famosa, ser ou não ser, eis a questão, é da peça Hamlet. O teatro de bonecos talvez seja mais velho do que o próprio teatro com atores de verdade. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. Aqui no Brasil, nós temos os mamulengos, do estado de Pernambuco. Pelo mundo, há desde os bonecos dos índios americanos aos fantoches e marionetes da Europa, até chegar na Índia e em Java, com seus bonecos com vara. No Japão, tem os Buranku, chegam até ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores, a partir de mecanismos que ficam nas costas dos bonecos. Também há fantoches que são construídos em cima de luvas e controlados pela mão. Essa aula sobre teatro fica por aqui. Até o próximo tema, pessoal. E quando se fala em reciclar, geralmente a gente pensa em separar o lixo em casa, né, corretamente, ou até fazer algum trabalho com garrafa PET, por exemplo. Até mostramos uma matéria muito legal com pranchas na semana passada. Mas, para a dona Laura, esse assunto é sério. Reciclar, reaproveitar, produzir menos lixo, são regras na casa dela, do dia a dia. O Luiz Salviato foi conhecer os objetos que ela cria a partir de materiais que são recicláveis e que vêm direto do lixo. Vamos ver? O mostruário de tecidos da loja de decoração já saiu de linha. O que fazer? Vai parar na lata de lixo, certo? Errado. Vai parar nas mãos da dona Laura. Dona Sônia, obrigado. Um monte de coisa, dá para fazer um monte de coisa. E o que vai parar nas mãos da dona Laura, pode acreditar, acaba se transformando nas coisas mais surpreendentes. Esse espelho, por exemplo, um dia foi uma caixa de pizza. E a farmacinha... De caixa de leite, ó. E fica uma coisa dura, porque tu passa várias camadas de papel e cola, fica duro. Isso tá há anos aqui. 1001 ideias na cabeça e tempo de sobra para experimentar. Fica até difícil imaginar algo parecido com uma rotina no dia a dia da dona Laura. Uma hora ela tá inventando um jeito novo de catar a sujeirinha do cachorro. Na outra ela tá em volta com tecidos, transformando retalhos em bolsinhas. O guarda-chuva não era de boa qualidade, quebrou na primeira tempestade que você foi passear. Pois não tem problema, né, dona Laura? Porque dá para reutilizar sim. A dona Laura vai ensinar a gente agora a fazer uma capa de chuva para cachorro, usando aquele guarda-chuva velho, né? Exatamente. Como é que se faz? Primeiro, vai abrir, tirar os ferros, emenda, faz uma costura aqui, simples. Os dois gomos, tu vai fazer a parte da... Uma costura simples até. E para ficar durinha, você tem que botar... Aqui. Bota um plástico, pode ser uma... Isso é uma capa daquelas de apostila, né? De faculdade. Até chapa de raio-x também, que é um plástico duro. Para ficar assim, ó. Olha aí a Cacau, experimentando a sua capinha de chuva. Louca para dar uma voltinha. A Cacau tá querendo passear, seu Ernest? Sim. Botou a capa, tem que passear. Mas, eu sei que tem outros cachorros aqui, mas tem uns que, inclusive, não andam, né? Estão muito velhinhos. Como é que eles fazem? Vai de Uber. Vai de Uber? Uber de cachorro. E assim o Sarninha, que não pode andar porque tá machucado, velhinho, faz os seus passeios, né? No Uber de cachorro. Uber de cachorro. Ele gosta de passear com ela. O Uber para cachorro é mais uma invenção da dona Laurinha. Super útil em uma casa que abriga 8 cachorrinhos, todos resgatados das ruas da capital, a maioria idoso ou com algum problema físico. Animais e crianças, por sinal, são duas paixões da dona de casa. Imagina morar num lugar assim, para onde você olha, você encontra um brinquedo? Isso é feito de garrafa PET. Areia, é importante botar ou brita ou areia para ela ficar pesadinho para não cair, ou com o vento, assim, né? É garrafa PET e em cima... Casca de ovo de ganso. Mas nada aqui está à venda, viu? A imaginação sem limites da dona Laura está a serviço de uma causa ambiental. Consumo consciente, redução do lixo, reciclagem, reutilização.
É nisso que ela pensa quando está criando suas coisinhas. A intenção não é vender, dou de presente, mas eu gosto de sugerir ideias que as pessoas reaproveitem, porque tem muita gente desempregada, pode virar uma renda e as crianças aprendem assim, a ser criativa desde já, não precisa estar comprando um monte de coisa, que quanto mais ter, menos criatividade elas ficam. E aos olhos da Dona Laura, um mundo mais criativo é um mundo mais colorido.